Olá, pessoal do primeiro período. Vamos dar início hoje ao conteúdo do nosso segundo bimestre. E o tema de hoje é Sistema ABO. Bem, vale lembrar que na história tivemos importantes relatos de transfusão sanguínea. E uma importante transfusão foi por volta do ano de 1600, em que um cientista, ele pegou o sangue de um carneiro e transfundiu em um ser humano. Foram feitas várias transfusões e este indivíduo veio a falecer futuramente. E sabe-se que este cientista, ele não utilizou de regras tão éticas assim. Tempos mais tarde, por volta do ano de 1800, um outro cientista que estava muito preocupado com muitas mulheres morrendo de hemorragia no pós-parto, ele realizou a primeira transfusão sanguínea entre dois seres humanos. E foram realizadas várias tentativas. Porém, esse cientista ele começou a observar que muitas mulheres vinham a óbito e outras não. E a partir daí, muitos obstáculos o ser humano foi encontrando, né? Como obstáculos, como evitar que o sangue ele coagule depois de retirado no organismo humano, como armazenar esse sangue e como resolver questões de incompatibilidade entre os indivíduos. E tudo isso começou a ser resolvido ainda por volta do século XX. E isso significou que muitas vidas de muitos soldados da Primeira Guerra Mundial puderam ser salvas. Bem, primeiro a gente precisa conhecer sobre a constituição do sangue. O sangue ele é formado por 4 componentes essenciais. Primeiro é o plasma. O plasma é a parte líquida do sangue. Depois existe os glóbulos vermelhos, que são aí as hemácias ou eritrócitos, tá? Então, as hemácias, elas podem ser chamadas tanto de glóbulos vermelhos ou podem ser chamadas de eritrócitos. As hemácias, elas são células sanguíneas que fazem o transporte de oxigênio e de CO2. E também as hemácias, elas contêm uma proteína chamada hemoglobina, que contém o ferro e que permite a coloração vermelha do sangue. Outro componente importante do sangue são os leucócitos, também chamado de glóbulos brancos. Os leucócitos são soldados do nosso organismo que estão dispostos a nos defender, a defender o nosso organismo contra ataques de micro-organismos diversos, como os vírus, bactérias, que a todo momento nós entramos em contato. Então, os leucócitos, eles nada mais são do que os glóbulos brancos e eles são os nossos soldados de defesa do nosso sangue. E por fim, nós temos as plaquetas, que atuam na coagulação sanguínea. Bem, é importante citar a atuação de um cientista austríaco por volta do ano de 1900, Karl Landstein. Foi um cientista que ele descobriu que ao se misturar hemácias de pessoas diferentes, elas se aglutinavam ou não. O que era aglutinar? Aglutinação é aglomerar, as células ficavam todas juntas. Então, este cientista austríaco, por volta do ano de 1900, ele fez essa importante descoberta para a saúde. Ele descobriu que quando se misturava hemácias de indivíduos diferentes, elas podiam se aglutinar e outras hemácias não se aglutinavam, não se aglomeravam. E isso deu origem ao sistema ABO que nós conhecemos hoje. Agora, eu gostaria que pegassem os seus cadernos, fizessem anotações para o novo assunto que eu vou passar aqui para vocês. Bem, o sistema ABO, ele também é chamado de polialelia, exatamente, polialelia, ou seja, muitos alelos, múltiplos alelos. Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Nós vamos trabalhar com os genes IA, as variações dos genes, né? IA, IB e Izinho.
Prestem atenção ao seguinte, aqui nós não temos 3 genes diferentes, nós temos diferentes variações de um mesmo gene, ou seja, diferentes alelos. É isso que os alunos confundem muito, tá? Então, aqui, para os genes responsáveis pelo sistema BO de um indivíduo, nós temos diferentes variações, diferentes alelos. E isso é uma das conceituações básicas que nós vimos lá atrás. O que são alelos? São diferentes variações dos genes. Então, aqui nós temos o gene I, com as suas variações para I-azão, o gene I com a sua variação para I-bezão e o gene Izinho. E outro conceito que eu quero chamar a atenção de vocês, quando nós trabalhamos com os conceitos, né, de dominância e recessividade. Nós vimos que um alelo dominante, né, ele domina o recessivo, ou seja, aquela característica, ela é dominante àquela característica de um gene recessivo. E aqui no sistema BO, nós vamos trabalhar com o conceito de codominância. Codominância. O que é isso? Isso significa que 2 alelos dominantes, eles atuam juntos, ou seja, um domina sobre o outro. E o que nós vamos ver aqui? As 2 características sendo expressadas. Então, no sistema BO, nós temos aqui o conceito de codominância, tá? Que são 2 alelos que vão dominar juntos. E aqui nós temos para o sistema BO, né, o gene I-azão, que ele tem a mesma dominância, tá, que o gene I-bezão, e eles são dominantes ao gene Izinho. Então, para ficar claro isto que eu acabei de passar para vocês, nós vamos entender o sistema ABO como com um conjunto de fenótipos e genótipos. Então, vamos lá. O fenótipo azão, o bezão, o fenótipo AB e o fenótipo O. Bem, o que significa isso? Significa que para um indivíduo ter o tipo sanguíneo A, isso significa que o seu genótipo é I-azão ou I-azão Izinho, porque nós vimos que o alelo A, ele é dominante, né? Então, nós vimos aqui que o alelo azão, ele é dominante. Então, se aqui ele atua em heterozigose, o alelo A, ele vai se manifestar. Então, para um indivíduo que tem um tipo sanguíneo A, ele pode ter em seu genótipo I-azão ou I-azão Izinho. E outro conceito que nós já aprendemos, como que um indivíduo ele consegue ter este par de alelos? Significa que aqui um alelo ele herdou da sua mãe, o outro alelo ele herdou do seu pai. E aqui é a mesma coisa, um ele herdou da mãe, o outro ele herdou do pai ou vice-versa. Para o indivíduo ter o tipo sanguíneo B, ele vai ter em seu genótipo I-bezão ou I-bezão Izinho, porque nós vimos que o alelo bezão, ele também é dominante, tá? Então, para o indivíduo ser do tipo sanguíneo B, ele pode ter o seu genótipo atuar, né, em homozigose dominante ou em heterozigose. Agora, o indivíduo que tem o tipo sanguíneo AB, ele vai ter como alelos I-azão e I-bezão. Por quê? Porque nós já vimos que estes 2 alelos, eles atuam em codominância, ou seja, os 2 vão se manifestar juntos, um não domina sobre o outro, eles vão se manifestar juntos. Então, o único genótipo que este indivíduo pode ter é I-azão e Bezinho. Não há outro genótipo possível para este indivíduo aqui, diferentemente dos indivíduos que têm o tipo sanguíneo A ou tipo sanguíneo B, que nós já vimos, em que ele tem 2 opções de genótipo, né? E agora partindo para o indivíduo que tem um tipo sanguíneo do tipo O. Isto significa que ele está em homozigose recessivo. Por quê? O que nós vimos? Que o alelo azão,
ele, junto com o alelo Bzão, eles são dominantes para o alelo Izinho, tá? Então, isso daqui é importante para nós compreendermos algumas terminologias e conceituações em genética do sistema ABO. Assim, quem é do tipo AB não tem nenhum dos anticorpos. Por quê? Se o indivíduo ele é do tipo AB e ele produzir algum anticorpo, ele vai atacar ele mesmo. Então isso significa dizer que quem tem o sangue tipo AB é receptor universal, ou seja, pode receber sangue de qualquer tipo. E a pessoa que tem o tipo O, esta pessoa, ela possui anticorpos A e anticorpos B. Porém, ele não tem proteínas arraigadas às suas membranas plasmáticas. Então, isso significa dizer que quem tem um sangue tipo O é doador universal. Vamos observar esta imagem. Aqui eu coloquei para vocês o tipo sanguíneo, sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. Aqui eu vou representar como que estão as hemácias desse tipo sanguíneo. Quais são as proteínas da superfície desses glóbulos vermelhos? Lembrar que hemácias também podem ser chamadas de glóbulos vermelhos. Então, aqui quem tem o sangue A possui proteínas A na superfície das suas membranas plasmáticas. Quem tem o sangue tipo B possui proteínas do tipo B na superfície da membrana plasmática de suas hemácias. E quem tem sangue tipo AB possui proteínas A e B arraigada à superfície da membrana plasmática de suas hemácias. E por fim, quem tem o sangue tipo O não tem nenhuma proteína na membrana plasmática de suas hemácias. Aqui na linha de baixo, ela representa os anticorpos do plasma sanguíneo desses tipos de sangue. Então, se o indivíduo ele tem um tipo de sangue A e ele possui proteínas do tipo A em suas hemácias, este indivíduo é capaz de produzir anticorpos tipo B. Ou seja, uma pessoa que tem o sangue A só pode receber sangue de outro indivíduo com o sangue do tipo A, porque ele é capaz de produzir anticorpos tipo B. Se o indivíduo tem o sangue tipo B, ele possui proteínas B na superfície de suas hemácias e ele é capaz de produzir anticorpos tipo A. Ou seja, se este indivíduo que tem um tipo sanguíneo B receber doação sanguínea diferente do seu tipo sanguíneo, ele pode produzir anticorpos contra isso. Então, uma pessoa com tipo sanguíneo B só pode receber sangue de outro indivíduo tipo B. Se ele receber sangue de um indivíduo tipo A, ele vai produzir anticorpos contra isso. Aqui, a pessoa que tem um sangue tipo AB, ela possui proteínas A e B na superfície de sua membrana plasmática de suas hemácias. Então, ela não tem nenhuma capacidade de produzir anticorpos. Por quê? Se este indivíduo aqui produzir anticorpos A ou B, ou ambos, ele vai atacar ele mesmo. Tá? Então, ele não tem a capacidade de produzir anticorpos. Ele não produz anticorpos para que ele não ataque ele mesmo. Então, significa dizer que quem tem o sangue tipo AB é receptor universal. Ele pode receber sangue de uma pessoa que tem sangue A, porque ele não produz anticorpo B. Ele pode receber sangue tipo B? Pode, porque ele não produz anticorpos tipo A. Ok? Ele pode receber sangue tipo AB? Pode, porque vai ser um sangue compatível com o dele, que não tem capacidade de produção de anticorpos também. E ele pode receber também sangue do tipo O, sem problema nenhum, porque o sangue AB, ele é receptor universal. Ele pode receber sangue dos 4 tipos sanguíneos. O indivíduo que tem o tipo de sanguíneo O, ele
ele não tem nenhuma proteína na superfície de suas hemácias, tá? E então isso significa dizer que ele é doador universal. Então, como ele não tem nenhuma proteína em suas hemácias, então ele pode doar sangue para o tipo A, ele pode doar sangue para o tipo B e ele pode doar sangue para o tipo AB. Então, ele é considerado doador universal. Porém, ele tem anticorpos A e B. Então, uma pessoa que tem o tipo sanguíneo O, ele é doador universal, mas ele recebe sangue somente de pessoas compatíveis a ele, tá? Porque ele tem anticorpos A e anticorpos B. Ele é capaz de produzir anticorpos A e anticorpos B. Então, um indivíduo que tem um tipo sanguíneo O, ele só pode receber sangue de uma pessoa compatível com ele, de uma pessoa que também tem o tipo sanguíneo O. Porém, uma pessoa que tem tipo sanguíneo O pode doar para qualquer outro indivíduo. E outra proteína que também está presente na membrana das hemácias é o fator RH. Então, se o indivíduo ele possui essa proteína, ele é considerado positivo. E se o indivíduo ele não possui a proteína do fator RH, ele é considerado negativo. Bom, espero que tenha ficado claro sobre o sistema BO. Anotem suas dúvidas, me perguntem. Eu vou mandar 3 questões para vocês me responderem para entregarem daqui 15 dias, ok? Eu vou postar essas perguntas no portal. A gente se vê na semana que vem. Um abraço.